Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Smart Meeting da Processor. E hoje a gente vai falar sobre o tema da proteção à maturidade, como estruturar segurança digital na prática. Vamos abordar então esse assunto tão importante, para as empresas, que é a segurança. E para isso a gente chamou o nosso especialista, Matheus Tavares. Desejo que seja uma manhã super produtiva e fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Tudo contigo, Matheus. Oi, Ivan, obrigado pela introdução. Bom dia, pessoal. Enquanto eu vou compartilhando aqui a tela, só me apresentar. Sou Matheus Tavares, hoje atuo aqui na área de pré-vendas de cybersecurity da Processor, né? E hoje a gente quer propor uma conversa um pouco mais diferente sobre segurança digital, né? Quando a gente fala sobre segurança, a gente acaba entrando rapidamente em ferramental, em produto, em incidente técnico, ou falando apenas só de funcionalidade. Porém, né, o cenário de ameaças hoje para as organizações mudou absurdamente, né? Então mostra que o problema já não está mais somente em tecnologia. Então a gente vem vendo que empresas estão investindo mais em segurança, adquirindo mais soluções, está mesmo aumentando um pouco mais a cobertura de proteção e mesmo assim continuam enfrentando dificuldade. Eu sempre digo que quantidade de ferramenta, né, que hoje uma empresa pode ter de cibersegurança não quer dizer que é um estágio de maturidade alto, né? Apenas ter ferramental sem ter processos, pessoas e tudo isso sendo governado e operado da melhor forma não quer dizer absolutamente nada para quem hoje se preocupa com cibersegurança. Então, o objetivo aqui desse encontro não é somente para a gente falar somente sobre segurança e como vocês receberam também, né, nos invites sobre como que a gente tem feito segurança hoje digital com a ferramental Microsoft, né? Nós somos parceiro mais de 38 anos Microsoft, especializados, certificados. Então hoje a gente evangeliza, inclusive, a utilização, né, desses ferramentais, porque nós temos hoje equipes que são totalmente especializadas e preparadas para poder tanto implementar, suportar e operar esses ambientes com vocês, baseado evidentemente em processos, pessoas e aqui utilizando tecnologia Microsoft. Então, o objetivo aqui é como que a gente conversa e estrutura uma jornada, né, prática de maturidade em cibersegurança. E aqui existe um ponto muito importante que eu quero deixar como assim, disclaimer da nossa conversa, né? A Microsoft aqui vai entrar como a plataforma tecnológica, né, extremamente robusta que a gente vai apresentar aqui para vocês, mas somente ela não vai criar uma maturidade operacional para o ambiente de vocês. E é exatamente aqui onde a Processor se conecta, né? Ou seja, nós estamos aqui prontos para poder ajudar as empresas, as organizações a transformar esse ferramental hoje em rotina, em governança, né, de fato em prevenção e proteção para o ambiente de vocês. Então, para entender como que a gente hoje traz essa conversa tão importante, a gente precisa primeiro olhar um pouco para como estão os cenários, né, as ameaças hoje no mundo de segurança digital. Então, hoje as empresas elas estão sendo pressionadas por três forças, por três frentes, digamos assim, ao mesmo tempo. Tá? É o que a gente tem visto e também pesquisas de mercado estão trazendo isso para nós cada vez mais claro. Primeiro é a evolução das ameaças. Então, os ataques hoje estão mais rápidos, mais automatizados e muito mais direcionados, né? A gente tem visto muito hoje ataque, principalmente em identidade. Então, o atacante que pensa de forma moderna, hoje ele não depende mais de uma exploração de uma vulnerabilidade técnica específica, né? Vai explorar a identidade, uma sessão, uma ferramenta de colaboração, até mesmo a confiança, né, da operação, ou seja, se passar por alguém de dentro da empresa, e até mesmo o comportamento humano. Segundo é a questão da pressão por fragmentação de ferramentais. Então, ao longo do tempo, né, muitas empresas foram adicionando ferramentas de segurança. Então, eu tenho proteção de endpoint, proteção de cloud e por aí vai, né? Mas isso foi sendo inserido conforme cada necessidade foi surgindo também. Então, entende-se o porquê que algumas ferramentas foram compradas até mesmo sem pensar numa arquitetura, sim, só para resolver um problema pontual, né? É, só que o resultado disso foi uma criação de um ambiente que é extremamente complexo, né? Tem múltiplas consoles, tem baixa correlação. Vocês vão me ouvir falar bastante sobre correlação e contexto aqui nessa apresentação, tá? E durante a gente vai explicando por quê. Então, existe muito esforço manual, né, para fazer uma investigação, para responder um incidente, devido a essa
quantidade imensa de ferramentais que a gente hoje encontra nas empresas. E a terceira é a pressão operacional. Então, os times estão sobrecarregados, a gente fala bastante sobre, em SOC, fadiga de alerta, né? Ou seja, existe uma dificuldade de conseguir priorizar, de fato, o que eu preciso hoje responder ou proteger no meu ambiente, e também a ausência de profissionais aí especializados, qualificados para estar trabalhando frente a essas ferramentas, a essas operações. Então, o problema em cyber aqui já não é mais detectar uma ameaça, né? Mas o problema passou a ser 4 grandes coisas. Como que eu respondo rápido? Como que eu identifico e tenho contexto sobre um ataque? O que eu devo priorizar? Quais são os meus ativos críticos para o meu ambiente? Como eu vou priorizá-los, né? E como que eu opero a segurança de uma forma sustentável sem transformar o meu ambiente numa operação caótica, né? E quando a gente olha para muitas empresas, como elas estão estruturando sua segurança ao longo do tempo, a gente entende por que isso acontece, tá? A maioria das empresas hoje construiu uma segurança por camada ao longo dos anos. Então, como eu disse, eu tinha uma solução para endpoint, uma para proteção de e-mail, para identidade, para proteger a minha cloud, para as minhas aplicações SaaS e para proteger os meus dados. Então, na teoria, isso parece aumentar a proteção, né? Mas na prática, isso vai criar muitas vezes um cenário de fragmentação e de difícil controle. Então, o principal impacto aqui não é o técnico, né? É para a operação, de fato. Então, o time vai deixar de gastar energia para responder uma ameaça ou incidente e vai começar a gastar energia para tentar montar contexto manual. Então, eu vou acessar cada uma das ferramentas e vou tentar identificar de onde que isso está acontecendo. Vocês podem me dizer, bom, eu tenho um CIEM, isso vai me correlacionar e vai me trazer. Não é o que a gente tem visto, né? Eu vou falar bastante sobre isso ao longo da apresentação também. Então, o atacante hoje ele não respeita um domínio tecnológico específico, né? Ele não pensa endpoint separado de identidade, ele vai pensar em caminhos de ataque. E quando essa defesa continua em silos, que é o que a gente tem visto hoje, a organização perde essa velocidade, justamente no momento que ela mais precisa de clareza e de capacidade de decidir o que eu vou fazer em cima dessa ameaça ou deste incidente que está quase se materializando no meu ambiente. Então, hoje a gente tem uma pesquisa aqui da Microsoft que traz que, em média, as empresas possuem 80 ferramentas de segurança espalhadas pelo seu ambiente, tá? Isso pensando em empresas ali, SMB e corporate, principalmente, né? Então, o que a gente tem hoje visto é esse cenário onde a gente chega para conversar com o cliente e o cliente diz, bom, eu tenho ferramenta para cada domínio de proteção no meu ambiente. E aí acaba no final do dia não tendo não somente a correlação, mas a tomada de decisão rápida para poder mitigar, né, ou remediar algum problema que está acontecendo no seu ambiente. E aí, acho que é bacana trazer para vocês também que, da mesma lógica que eu expliquei no slide anterior, o atacante hoje ele está pensando numa cadeia conectada. Então, ele pensa em gráficos, né? Ou seja, um e-mail vai levar uma credencial vai levar a se comprometer uma sessão vai poder proporcionar um privilégio, né? Um privilégio pode levar a uma movimentação lateral. Isso pode terminar num ransomware, num vazamento de dados, ou até mesmo em ter uma indisponibilidade na nossa operação. Então, o atacante ele não olha mais ferramental. Ele vai olhar quais são as relações, né, entre a identidade do Matheus, o endpoint que ele utiliza, os privilégios que ele tem no ambiente. Então, onde eu consigo, a partir do Matheus, né, a gente tem falado bastante em Zero Trust e identidade é o novo perímetro, né, a gente antes tinha aquela segurança formato castelo, né, onde o firewall ali era cerca e por aí vai. Hoje a identidade virou o principal vetor de ataque de um atacante moderno. Então ele vai olhar, né, vai fazer uma pesquisa de mercado, entender quem é o Matheus, o que o Matheus representa dentro da empresa, quais são os possíveis acessos que o Matheus pode vir a ter dentro do ambiente, e a partir dali eu vou construir caminhos de ataque para poder fazer um ataque bem sucedido e coletar a informação que, né, um atacante, por hipótese, pode já ter programado aquele ataque em cima de mim para coletar uma informação específica. Isso pode e com certeza está acontecendo com todos vocês, né? Então isso muda completamente a forma como a gente precisa operar o nosso ambiente, né? Porque agora não basta a gente apenas conseguir detectar um evento isolado. A nossa operação precisa entender contexto, tem que ter relação, né, entre uma identidade que está impactada, um ativo que foi comprometido, e também qual é a extensão disso, né? O que esse incidente pode causar para minha organização. E é justamente nesse ponto que muitas empresas ainda têm essa dificuldade, né? Existem muitos sinais, muitos alertas e não existe contexto, né? E como esse cenário ele já não fosse ainda desafiador, a gente tem ainda mais a inteligência artificial que passou a acelerar cada vez mais essa velocidade desse ataque. Então a IA hoje acelerou, né, esse cenário. Então hoje um atacante consegue automatizar um reconhecimento, vai fazer uma personalização de um phishing. A gente não enxerga mais um phishing com erros grotescos, né,
de português está cada vez mais perfeita, as pessoas estão trazendo uma lógica de fato de impersonate mesmo, né? Então, existe uma assimetria aqui muito importante que acontece, né? Então, o ataque está ficando mais inteligente, mais rápido e mais barato para o atacante. Enquanto isso, para nós, né, a gente continua pensando muitas vezes, né, as empresas pensam em uma segurança manual, fragmentada e cada vez mais reativa. Então, está cada vez mais barato para o atacante e fica mais caro para as empresas, né? Ou seja, mais rápido e barato para o atacante, mais devagar, né, mais lento e mais caro para as empresas. Então, por isso que o mercado tem que sair dessa visão baseada em ferramenta, né, e passar a buscar plataformas, parceiros que vão poder trazer uma arquitetura, né, pensar uma operação mais integrada, onde as ferramentas falam entre si, onde existe um processo, né, desde a prevenção, da identificação, prevenção, proteção, detecção, resposta e recuperação, caso necessário seja, né? A gente trabalha para que nunca precisemos chegar no último estágio. Então, a discussão aqui ela tem que deixar de ser qual produto que eu tenho, qual ferramenta que eu tenho, né? Vocês podem olhar e dizer assim, bom, aqui na empresa X eu tenho mais de 15 ferramentas de proteção, vai para o board e diz para o board que a gente está protegido. Mas a gente faz, às vezes, um simples ataque ali, um pentest black box simples, balançamos o outro lado e aquela proteção nem chegou perto de proteger aquele simples ataque. A gente tem passado isso com as empresas e ajudado as empresas, de fato, a sair desse mindset e trazer e pensar, a minha operação hoje consegue acompanhar a velocidade do ataque moderno e a minha arquitetura de segurança foi pensada por design dentro do que eu tenho? Então, é exatamente aqui que o conceito de XDR da Microsoft começa a ganhar bastante força. O grande diferencial é na integração entre todas essas superfícies que, historicamente, como eu falei, estavam operando separadamente. Então, o ataque moderno ele vai atravessar todos esses domínios que vocês estão vendo em tela. Identidade, endpoint, colaboração, as aplicações SaaS, cloud, né, os workloads em cloud, e também os dados sem qualquer distinção. Então, a defesa nossa precisa também funcionar dessa forma. Então, quando a plataforma consegue correlacionar sinais entre todas essas camadas, ela traz para a gente uma redução de complexidade e também um aprimoramento na investigação. Então, o valor aqui não é somente a gente detectar a ameaça, é o valor em permitir que nós consigamos priorizar melhor, responder mais rápido e operar a nossa segurança de uma forma mais sustentável, né? Com mais contexto, com mais storytelling de um ataque. Então, na prática, o XDR ele tenta reduzir uma das maiores dores de segurança hoje que a gente enfrenta, que é o excesso de fricção operacional. Eu gosto bastante de tocar um pouco nessa ferida sobre EDR e XDR, né? EDR é a proteção de endpoint, ou seja, eu tenho endpoint detection response. O XDR é justamente esse contexto e conceito que a Microsoft traz aqui, onde eu tenho pelo menos duas ou mais fontes de telemetria correlacionadas que me deem insights e possibilidade de decisão para responder um ataque. Tá? Então, ou seja, onde eu consigo estender a minha detecção e estender, evidentemente, a minha resposta. Né? Então, é isso que a Microsoft se propõe com o XDR. Então, até aqui a gente falou de XDR, mas a operação também precisa ter mais do que isso. A gente precisa de um CIEM, a gente precisa de inteligência de ameaças, gestão de exposição, precisamos de automação, precisamos de postura de segurança também, e hoje, né, o cenário Microsoft aqui, a gente pode contar muito com a parte de inteligência artificial e machine learning. Então, o que a Microsoft hoje propõe como tech aqui é as capacidades de deixar de operar em blocos desconectados e passar a funcionar de fato numa experiência mais unificada. Então, o valor aqui de grande ponto para a gente é essa visibilidade operacional, porque reduzir o atrito para quem está respondendo um incidente vai melhorar cada vez mais o nosso poder humano de investigação do problema do que sair fazendo triagem de centenas, milhares de alertas, né, que muitas vezes a gente enfrenta, grande maioria, falso positivo, porque não estamos bem calibrados. Então, historicamente, o mercado amadureceu adicionando produtos. E agora, o próximo salto que a gente tem que dar de maturidade aqui é integrar esses produtos, né, em uma experiência mais coesa para a nossa organização. Então, aqui, acho que é interessante trazer também que, por muito tempo, a gente construiu operações de segurança em alertas. Então, o problema é que esse volume de sinal, né, cresceu muito grande, que as equipes passaram a trabalhar mais tentando descobrir o que merece a atenção do que, de fato, respondendo um incidente que pode estar se concretizando no ambiente. Isso vai gerar para a gente um efeito, né, rebote muito perigoso. Então, a gente tem o quê? Uma operação reativa, lenta e desgastada. Então,
a lógica de incidente tem que mudar completamente esse cenário, né? É isso que a gente traz aqui como proposição. Em vez de eu olhar para um evento isolado, eu vou passar a olhar para contexto. O que foi impactado, quem foi impactado, qual o dispositivo, né? Qual a entidade dentro do meio ambiente que está envolvida naquele ataque, por onde ele começou, qual foi a movimentação que aconteceu e qual o nível real de risco deste ataque para o meio ambiente. Muitas vezes eu tenho um ataque num usuário simples, que não tem privilégio nenhum dentro do meio ambiente, e um endpoint também que não representa praticamente nada porque está fora do meu domínio, por hipótese, né? Pode acontecer. Então, a gente tem que ter o poder aqui de ferramental, né, de contexto aqui, para que nos ajude a tomar a decisão certa. O que eu vou priorizar? Daqui a pouco eu tenho 5, 6 incidentes acontecendo no meu ambiente ao mesmo tempo e um só é mais importante. Então, eu vou ter que dar atenção principalmente para aquele ali. Por isso que é importante, né, gente, quando a gente fala aqui, principalmente NIST, para eu poder proteger, eu tenho que identificar o meu ambiente inteiro. Eu tenho que saber quais são os meus ativos, desde um endpoint até pessoas, que são um dos principais ativos hoje. Então, dentro deste portal aqui da Microsoft, a gente consegue também taguear, ou seja, classificar quem são os ativos, quem são as entidades mais importantes do meu ambiente, para que eu possa também classificá-los como principal risco, né, de vetor de ataque, ou se tiver um ataque em andamento, eu quero que a ferramenta priorize principalmente aquele ativo, aquela entidade. Então aqui muda completamente o jogo para a gente, né? O time deixa de responder ruído e vai passar a tratar de fato impacto na nossa operação. E quando essa lógica é aplicada em ataques mais reais, a gente vê a diferença, né, de ferramentais que não trazem essa lógica de contexto para uma ferramenta que está pronta hoje para trazer isso para a gente. Então, o que a gente está vendo aqui não é um evento isolado, né? A gente vê uma sequência de sinais que, quando eles se conectam, a gente enxerga uma campanha de ataque mais ampla. Então, vai ter indícios em nuvem, vai ter um sinal ligado à identidade, uma elevação de privilégio, uma movimentação suspeita no nosso ambiente, e todas essas correlações elas vão ser produzidas pelo Defender XDR ao longo do tempo, né, do ataque. Então, isoladamente, algum desses eventos aqui poderiam parecer apenas um comportamento suspeito, atípico, simples assim. Mas quando a gente enxerga de cima e tudo conectado de uma forma integrada, a narrativa para nós muda completamente. Então, o ataque hoje moderno, como eu disse, raramente vai respeitar as tecnologias. Ele vai transitar entre conta, um workload, uma permissão, uma sessão ou aquele ativo que já está comprometido. E responder com ferramentas isoladas se torna cada vez menos eficiente. Por isso que a velocidade hoje de contenção passou a ser muito importante. Porque quando a gente pensa em CIEM, principalmente, né, vamos pensar um CIEM sem um SOAR aqui. A gente tem ali uma ferramenta de produção de endpoint, detectamos a partir dela que tem um possível ataque ali naquele endpoint. Ele vai mandar aquele sinal para o CIEM, né, e vai correlacionar com alguma informação e vai avisar o nosso time, notificar. Bom, até o tempo da ferramenta avisar, o CIEM correlacionar e me mandar um e-mail ou um Teams, ou seja, por onde abrir um chamado, né, o cara já pode ter atacado o meu ambiente. Então, aqui a grande lógica que a gente traz como principal ponto positivo também, além de tudo isso que eu falei para vocês, é a qualidade de resposta e mitigação que esse ferramental hoje traz para nós. Por quê? Apenas detectar não é mais suficiente. Detectar, avisar e correlacionar também não. A gente precisa poder tomar alguma ação. Então, hoje, com esse ferramental aqui, a plataforma vai detectar múltiplos sinais de comprometimento relacionado a esse comprometimento, vai classificar o cenário para a gente, identificar os ativos e vai também tomar ações imediatas de contenção. Então, eu posso suspender uma conta comprometida, posso encerrar uma sessão dentro do Entra-ID, ou seja, expirar os tokens de um usuário, a sessão simplesmente ela vai morrer, vai ser interrompida. Eu posso, num ataque de dispositivo, isolar a máquina, tirar do domínio e, evidentemente, com tudo isso, fazer uma interrupção de uma movimentação lateral. Então, a automação aqui não elimina o papel de um SOC, longe disso. Né? Na verdade, ela vai aumentar a nossa capacidade de operação. Então, o time vai deixar de gastar energia olhando para coisas que não importa e de fato tomando ações junto aqui com a ferramenta, né, naquilo que de fato é importante, aquilo que de fato pode estar se concretizando num ataque. Então, o nosso SOC hoje moderno, ele está passando por uma transformação muito importante, né, porque durante tempo a segurança funcionava de forma manual, análise, triagem, correlação e também a resposta, né? Então a gente tem hoje ferramentais de SOAR aí também, que a gente enxerga aqui dentro do Defender XDR, junto com o Sentinel, depois, se necessário for. Costumo sempre dizer que o Sentinel vai nos trazer excelentes benefícios, né? Mas para quem está hoje começando a construir uma jornada
tem um licenciamento que possibilite aqui o XDR, né, o Defender como um todo, conectar o Sentinel vai exigir muita maturidade operacional e entendimento de que, bom, eu preciso de fato para poder me conectar com outras ferramentas que eu quero responder a incidentes fora da minha arquitetura Microsoft, caso exista, né? Então, nossa lógica aqui é poder proporcionar para vocês o melhor dos mundos, né, com o que vocês hoje possuem de Microsoft, tangibilizar o que provavelmente, né, a gente pega muito cliente que às vezes tem uma possibilidade, um arsenal ali pronto para ser utilizado e não usa porque não conhece, porque não fazia ideia de que existia, né, as possibilidades aqui de proteção. Então, só para fechar aqui, o volume de sinais hoje tornou esse modelo manual insustentável. Então, o grande ganho operacional aqui com o XDR não é somente a gente melhorar a detecção, é melhorar a nossa eficiência. Então, como eu disse, conectar isso com o nosso SOC não vai tirar a operação do SOC, vai ajudar o SOC a tomar decisões mais rápidas, a gente poder mitigar problemas mais rápido e depois usar a inteligência humana para entender o contexto, né, daquele ataque também e correlacionar esse contexto com a organização. Não posso simplesmente tirar um servidor de produção ali, pegando hipótese, uma possível movimentação lateral, tirar o servidor do domínio, eu posso parar a minha operação e posso impactar em milhões de reais, né, sendo perdidos porque eu desliguei ou tirei um servidor do domínio. Então, não é simples, né? Eu costumo dizer que nunca é só. Apesar de que a gente tem as possibilidades de fazer mitigações automatizadas, a gente precisa entender quando, qual o contexto e se eu tenho total segurança de fato para poder fazer isso. Então, a plataforma nos possibilita tomar ações automatizadas, mas para isso a gente precisa de fato calibrar com a inteligência do negócio, né, com a inteligência humana aqui, para entender como eu vou calibrar e se devo calibrar para fazer isso. Certo, gente? Bom, entrando um pouco sobre detecção de ameaças para a identidade, como eu disse, né, no início do nosso Smart Meeting aqui, identidade se tornou um dos principais pilares da segurança moderna, então a gente opera em acesso ao sistema, em dados, cloud, aplicações SaaS, colaboração e por aí vai, e tudo é baseado na nossa identidade. Então, por isso que hoje se tornou um dos principais vetores de ataque para os atacantes. Então, porque uma identidade, quando ela é válida e comprometida, o atacante vai herdar a confiança daquela pessoa no ambiente. Né? A gente vai falar um pouco disso também. Isso muda completamente como que os ataques hoje estão acontecendo atualmente. Eu gosto bastante desse slide aqui, porque traz para nós o que de fato está acontecendo hoje no mercado. Muitos casos, né, o atacante ele não vai mais invadir, explorar uma vulnerabilidade, explorar um CVE, enfim, qualquer coisa que a gente possa ter hoje exposta na internet que venha nos comprometer. Ele simplesmente vai fazer login, né? Então essa frase para mim ela é bem impactante. A maioria dos atacantes não invade, eles fazem login. Ou seja, eu vou, a partir disso, utilizar uma credencial válida, vou ter uma sessão comprometida e vou abusar da confiança. Então imagina, se um atacante se passar pelo Matheus, né, ele vai poder, a partir de se passar, identificar como que eu converso com o meu gestor, como que eu tomo as decisões dentro da empresa, os acessos que eu tenho, os dados que eu tenho aqui sensível ao acesso, e ele vai se passar por mim e vai poder transitar dentro do ambiente e tomar ações dentro do ambiente parecidas com as minhas. Então, se hoje eu faço um download de um documento sensível para poder trabalhar em cima de um projeto, ele vai fazer esse download também e para a empresa vai parecer com o quê? O Matheus que está trabalhando. Então, hoje, assim, esses três números aqui são bem interessantes, né? 61% de todas as violações hoje dos ambientes envolvem credenciais. Mais de 4.000 ataques de senha a cada segundo, ou seja, tentativa de brute force, quebra de senha, né? Ou seja, exploração de privilégio de confiança em cima de uma identidade válida, né? E 70% das empresas esperam um ataque bem sucedido nos próximos 12 meses. Então, esses números assustam, né? Porque a discussão moderna hoje de identidade não é mais se o MFA está habilitado, né? Como a gente ainda escuta. A discussão passa a ser: minha empresa consegue detectar um comportamento suspeito, reduzir o risco em cima daquele possível ataque e responder rapidamente a um abuso de uma identidade? Esse é o ponto. Que os ataques eles estão evoluindo nessa direção. Então, os ambientes hoje eles ficaram híbridos, eles acessam de forma distribuída, integram cada vez mais de forma mais rápida, né, com ferramentais, e as relações de confiança ficam muito mais complexas entre essas identidades e os sistemas. Então, o atacante evidentemente percebeu isso de forma rápida. Então, os ataques hoje saem daquele modelo tradicional, que era focado em protocolo legado apenas, né, e vão começar a explorar uma sessão, o ALF, integração com o ferramental SaaS, fazer engenharia social, fazer roubo de token, né? Ou seja, eu vou tentar
explorar uma sessão para poder pegar o token que vai valer por 1 hora e vou tentar fazer outros tipos de ataque no teu ambiente enquanto tu segue a vida trabalhando normal na tua máquina. E, consequentemente, abusar dos privilégios que a gente tem. Então, a superfície de ataque ficou cada vez mais dinâmica, né? E isso exige uma detecção cada vez mais contextualizada. Então, grande parte hoje do impacto financeiro para um incidente, seja ele aqui de identidade ou não, ele não acontece no momento inicial do comprometimento, né? Ele vai acontecer durante a expansão desse ataque. Então, o atacante ele vai ganhar tempo dentro do ambiente, ele vai aumentar o alcance, ele vai levar um privilégio, ele vai se movimentar lateralmente para ampliar esse impacto. Então, reduzir tempo de contenção se tornou hoje uma das métricas mais importantes, né, que a gente tem que hoje pensar para a segurança moderna. E depois de identidade, outra superfície também de ataque hoje está concentrando, né, boa parte dessas ameaças, que é a questão de colaboração e comunicação dentro do nosso ambiente, né? Então, hoje deixaram também somente de ser uma ferramenta de produtividade e se tornaram também parte central da superfície de ataque. Então, e-mail, Teams, SharePoint, OneDrive, um link compartilhado, uma colaboração externa, hoje faz parte da nossa rotina operacional, né? E exatamente por isso que parte dessa rotina operacional os atacantes também utilizam. E o problema aqui é que muitas empresas ainda enxergam essa colaboração apenas como produtividade, quando na prática também já se tornou um dos principais vetores, phishing, o back, né, que é a parte de comprometimento de e-mail corporativo, engenharia social, vazamento de dados e roubo de credenciais. Então, isso exige da gente uma abordagem de segurança mais integrada. Então, o impacto hoje de um ataque de colaboração, ele vai muito além do tecniquez, né? Ele vai pensar numa fraude financeira, no vazamento de informação, uma interrupção operacional, até mesmo perder a confiança, né, da nossa comunicação para o mercado. Então, aqui existe um ponto muito importante. O atacante ele percebeu que a colaboração é um ambiente ideal para atacar, porque ali também existe confiança. Né? Então, o usuário hoje recebe informações, vai compartilhar um documento, vai aprovar um processo, vai trocar informações sensíveis e também executa suas atividades ali diariamente de forma, às vezes até crítica, né? Dependendo do perfil. Então, proteger a colaboração hoje significa que a gente vai proteger a nossa própria operação de negócio. E quando a gente olha para ambientes corporativos, a gente percebe que o desafio normalmente também não é mais falta de ferramental. É de novo a arquitetura, é de novo pensar em segurança de fato para melhorar a minha operação, não para que eu tenha que ficar olhando um monte de alertas sem tomar nenhuma decisão, né? Então, quando a gente pensa em segurança, gente, eu gosto muito de defender a bandeira da segurança preventiva. Gosto muito disso, tá? Porque se eu identifico, se eu vou prevenir, se eu vou hardenizar, se eu vou cuidar do meu ambiente, consequentemente, né, eu vou ter menos fricção e menos possibilidade de ataque. Quando eu vou me preocupar somente em ter capacidade de detecção e resposta, isso é o last mile ali, é a última parte que a gente vai se preocupar. A gente tem que trabalhar forte em prevenir e proteger o nosso ambiente, né? Então, hoje, muitas organizações elas já possuem até mesmo ferramentais hoje que são relevantes de colaboração, né? De novo, a gente pega empresas que têm uma ferramenta para proteção de colaboração aqui em cima, mesmo que use plataforma 365, muitas vezes tem outras ferramentas, né? E muitas vezes também não enxerga essa correlação. Esse é o grande ponto aqui que a gente traz sobre tech aqui, Microsoft, é o poder de correlação, né? De trazer contexto para a gente e que a gente possa tomar uma resposta, ter uma resposta cada vez mais efetiva, né? Então, existe ainda hoje uma lentidão em investigação, um processo manual, zero integração, uma resposta cada vez mais reativa e uma dificuldade para a gente acompanhar essas novas táticas de ataque. Então, o problema não é apenas presença de ferramenta, é sim em como que a gente vai operar, como que a gente vai hardenizar, evoluir continuamente esses controles. Porque assim, o ataque hoje é um, daqui 2 horas é outro, né? Isso precisa evoluir junto. Então, assim, precisa-se, né, de profissionais, de empresas, parceiros que estão aqui hoje focados, especializados para poder conduzir isso e não somente implementar e deixar a ferramenta rodando. Eu costumo dizer sempre, né, quando a gente implementa qualquer coisa que vocês estão vendo aqui, implementar é 5%, né? Então, operar e manter e evoluir e hardenizar é o grande business aqui, é o que a gente precisa de fato se preocupar, porque só implementar não quer dizer que eu estou protegido, eu preciso manter, preciso continuar todos os dias, né, olhando para o que está acontecendo lá fora e como que eu estou protegido quanto aquilo que está acontecendo lá fora, né? Então, assim, para fechar essa parte aqui de colaboração, a gente traz, né, o Defender for Off 365 aqui, que de fato ele tem esse grande diferencial que nem eu trouxe do XDR. É a possibilidade de correlacionar todas as superfícies de ataque que a gente tem no nosso ambiente para que a gente ganhe contexto,
né, o storytelling, entender de onde começou o ataque, como ele se construiu, como que ele se espalhou dentro do ambiente e se foi em cima de colaboração ou não, né? Então, o ataque, o que vai começar no e-mail, ele vai rapidamente envolver o resto todo, identidade, endpoint, nossas ferramentas de navegação, aqueles arquivos que a gente compartilhou e por aí vai. Então, isso também integrado, né, com o XDR, ou seja, eu consigo ver todas as entidades. Se o Matheus clicou num link de phishing, por exemplo, bom, eu vou ter um alerta que vai gerar um incidente, eu vou automaticamente ver qual foi o endpoint que o Matheus usou, qual aplicação que ele estava autenticado, horário, né, o privilégio que ele tinha naquela máquina, se o endpoint dele estava em conformidade ou não, se uma regra de acesso condicional protegeu o meu acesso, ou se principalmente eu tenho ferramentais aqui dentro do Defender for Office 365, como por exemplo um Safe Links ou um Safe Attachments, que vai me dar a segurança de poder clicar no link ou clicar num anexo e ter a segurança que eu vou receber ele de forma segura, né? Ou seja, ele vai explodir aqui numa sandbox, vai analisar se aquilo que eu vou clicar, eu posso de fato clicar e não vai ser algo que vai me comprometer o meu ambiente, e aí me entregar isso de forma transparente para que eu possa seguir o meu trabalho sem ter medo, né, de ser comprometido. Então, assim, a gente falou sobre identidade, falamos sobre colaboração, falamos também sobre ecossistema de responder isso tudo de forma integrada, e a gente vai entrando aqui para a parte de Threat Intel, tá? Integrado com o Cloud Apps. Aqui, gente, é muito bacana trazer para vocês essa visão de forma realmente ampla, né? Porque quando a gente pensa nesse ecossistema de segurança aqui que a Microsoft nos possibilita, é de fato poder olhar assim, de cima para todo o nosso ambiente. E quando a gente fala de Threat Intel, né, para mim é um motor que vai nos ajudar, e eu vou ter um momento aqui de demonstração para vocês, que vai nos ajudar a enxergar, bom, o que está acontecendo lá fora, ou até mesmo aqui dentro da minha empresa, né? Quais são os meus ativos, quais são as minhas entidades aqui expostas, porque deixou de ser apenas uma informação complementar, o Threat Intel, para fazer parte do contexto, né, de storytelling hoje do meio ambiente, num ataque ou até mesmo antes dele. A gente tem que se preocupar também muito mais antes do que durante um ataque, né? Então, quando uma empresa consegue enriquecer um incidente ou consegue também enriquecer as tomadas de decisão, enxergar um roadmap de como que eu vou priorizar, o que eu vou investigar, o que eu vou aplicar hunting, o que eu vou hardenizar, fica muito mais fácil para a gente reduzir o tempo de trabalho na prevenção e na proteção e muito mais durante uma resposta. Então, a segurança hoje moderna não depende mais da quantidade de alertas, como eu disse, ela depende da capacidade que nós vamos ter de transformar uma informação que a gente vai receber de fato numa ação dentro da minha operação de forma relevante, tá? Então, assim, o Threat Intel, ele também está hoje conectado com o Defender for Cloud Apps, assim como está conectado com o Defender for Endpoint, assim como está conectado com o Defender para identidade, ou seja, todas as camadas de proteção para cada um dos vetores, né, para cada uma das entidades do meu ambiente. E as aplicações SaaS hoje, elas também se tornaram uma das principais superfícies de ataque de risco hoje para nossas empresas. Então, pensem comigo, muitas empresas utilizam dezenas, centenas, milhares de aplicações hoje cloud, SaaS, né? Mas muitas vezes sem uma governança clara, sem revisão de permissão, sem a visibilidade operacional adequada de fato que a gente precisa. Isso vai criar exposição. Podemos dizer aqui, Shadow IT, integração totalmente insegura, não tenho visão do que meus colaboradores estão fazendo com aquelas aplicações e o risco sobre os dados corporativos, né? Então, o problema é que muitas vezes o crescimento e a adoção de cloud, de aplicações SaaS do meio ambiente, ele vai acontecer muito mais rápido do que nós aqui da área de cyber conseguimos governar, né? Conseguimos identificar, proteger e dar a devida cadência de monitoramento em cima daquilo, né? E de também educação para os nossos colaboradores. E aqui, a gente é obrigado a trazer, né, pessoal, que a inteligência artificial trouxe uma camada de produtividade para nossas empresas, mas também trouxe uma nova superfície de exposição. Eu gosto muito também de defender a bandeira de que a gente tem que olhar a inteligência artificial a nível de cyber em duas grandes perspectivas. A primeira, de que ela ampliou a nossa superfície de ataque, né? Então, pensem, o Matheus, que tem acesso hoje ao Copilot, né? O Copilot, se ele for fazer, por hipótese, for fazer um prompt dentro do meu ambiente, pesquisar alguma coisa, ele vai ter o mesmo acesso que eu já tenho como identidade Matheus humana, digamos assim, né? O Matheus tem uma identidade digital e o Copilot tem outra identidade digital, mas as duas se juntam porque com os meus privilégios. A diferença toda é que o Copilot tem muito mais poder computacional de indexação do que eu de fazer uma pesquisa. Mas então, assim, o ponto é, inteligência artificial amplia
uma superfície de ataque, que ela já existe, às vezes não é um oversharing, não tem cuidado com permissionamento, o compartilhamento externo está complexo, não está bem ajustado, não está calibrado. E tem a outra, que é de fato criar novas superfícies de ataque. Aqui a gente pode trazer alguns exemplos para vocês. As áreas de negócios, a gente está em vista hoje, estão adaptando, né, as aplicações de IA muito mais rápido do que a gente consegue proteger. Então, muitas vezes não tem visibilidade, não tem controle sobre os dados que estão sendo enviados por essas plataformas. Então, a discussão aqui não é mais a gente bloquear a inovação. A gente não quer bloquear a inovação. A gente quer criar uma governança adequada para que a inovação nas empresas elas aconteçam de forma segura. Simples assim, né? Porque a ferramenta hoje que a gente tem nos possibilita isso, né? Então, a pergunta deixou de ser: as pessoas estão usando IA? Essa é uma pergunta que todos os gestores de TI ou gestores da área de negócio fazem, né? Quando a gente vai fazer um assessment. Mas a pergunta tem que ser: legal, deixa teu time usar IA, mas a gente tem que se preocupar na visibilidade e controle sobre a inteligência artificial e como ela está sendo utilizada. Esse é o ponto mais importante aqui. Então, eu vou tentar trazer um cenário prático para vocês. Pense um colaborador tem acesso ao ChatGPT, ao Gemini, ou, vou levar para outra perspectiva, o cara que tem acesso a documentos críticos e poderia, porventura, estar tentando fazer o upload dessas informações para dentro de um Google Drive, Dropbox e por aí vai. Com o Defender Cloud Apps aqui, eu consigo monitorar comportamento e impedir esse tipo de ação. Então pensa, o cara na primeira perspectiva me pegar um documento sensível, submeter a uma IA generativa sem o rótulo de confidencialidade, ele vai entender que não tem nenhuma criptografia em cima daquilo ali, ele vai tentar ler, vai resumir, vai acessar aquele dado, pronto, expomos aquele dado sensível, né? Então, com o Defender for Cloud Apps, aqui integrado à política de DLP, por exemplo, eu consigo identificar esse comportamento e automaticamente bloquear essa ação, né? Da mesma forma, para aquele colaborador que está tentando fazer um upload de arquivos sensíveis para dentro de um Dropbox, ou seja, para um armazenamento externo que não é governado por nós aqui pela empresa. Mesma coisa, vou identificar um comportamento e vou fazer um bloqueio. Então, essa visão do que estão usando, né, do como estão usando e quais são as governanças e guarda-reios aqui que a gente tem de proteção para o nosso ambiente, é muito importante a gente ter a possibilidade de ter essa visibilidade. E a grande lógica, para fechar aqui sobre ferramental Tech Microsoft, possibilita que a gente enxergue de cima todos os nossos vetores de ataque, entendemos como estão nossas camadas de prevenção, de proteção e o principal, gente, integração, contexto e storytelling de um ataque. Não adianta eu ter 50, 60 alertas para eu tratar durante o dia se eu só enxergo um alerta. Possível malware no endpoint X. Isso não me diz nada. Isso só vai fazer 2, 3 analistas ir lá parar para olhar e tomar uma ação ali que daqui a pouco nem precisa. Eu preciso olhar para um todo. Não posso olhar somente para um vetor, para uma entidade só, tá? Bom, quero trazer aqui para vocês um exemplo de demonstração, tá? Do Defender na parte de Vulnerability Assessment. Então, hoje a gente pode rodar assessment de vulnerabilidade no nosso ambiente, ele vai rodar contra todo o ambiente, ou a gente pode escolher aqui entidade específica, identidade, endpoint, cloud, por hipótese. Aqui foi um assessment de demonstração executado para todo o ambiente, né? Ou seja, ele está aqui me dizendo como executou, quais foram as entidades que ele olhou, quais foram a pontuação que eu tive dentro desse meu ambiente. E aqui ele traz para mim os principais achados, né? Então aqui ele vai navegar, por exemplo, eu tenho dispositivos críticos que estão com alto risco de exposição. Né? Então ele vai trazer para mim quais são esses meus endpoints aqui que estão afetados, né, por essa vulnerabilidade, né? Quais são esses endpoints críticos que estão expostos àquele problema. E aí quando eu entro em cada uma dessas vulnerabilidades para aqueles meus ativos, eu tenho, mais uma vez aqui nessa página que ele está navegando, quais são as minhas máquinas do meu ambiente, né? Quais são as vulnerabilidades, quais são os CVEs que estão associados a essa vulnerabilidade e, principalmente, quais são as ações que eu devo tomar para poder mitigar esses problemas do meu ambiente. Então, a lógica aqui desse ferramental é trazer para nós uma visão 360, gente. Simples assim. Então, é deixar de ter ferramentais espalhados dentro do nosso ambiente e dentro do ecossistema de Microsoft a gente poder trabalhar, de fato, de uma forma 40 mil pés. Ou seja, eu estou olhando de cima tudo, estou enxergando tudo que eu tenho, como eu devo proteger e, principalmente, eu tenho aqui frameworks, né? Lembrem, Microsoft usa NIST como framework, usa Sysbenchmarks como framework e usa principalmente na parte de ataque o MITRE ATT&CK. Então a gente está munido aqui também de informações e se eu tenho um possível ataque no endpoint, ele vai correlacionar aquele ataque com o MITRE e vai dizer para mim, bom, legal, isso foi tal tipo de ataque, tu precisa tomar tais ações para poder remediar e isso aqui para que não aconteça mais para todos esses 30 dispositivos que tu tem exposto no teu ambiente. São pouquíssimas ferramentas hoje no mercado que trazem isso para nós, tá? Bom, gente,
Falamos bastante sobre tecnologia, integração, cenários de ameaças, né? Mas a gente tem que fazer uma pergunta fundamental: como eu transformo tudo isso em maturidade dentro das empresas, né? Que a verdade é que muitas empresas já possuem muitas vezes uma base boa tecnológica, tá? Dentro desse ecossistema Microsoft, mas não fazem ideia, tá? Então o problema não é a ausência da tecnologia, é falta de conhecimento, falta de direcionamento, falta de operação, falta de saber o que priorizar, acompanhamento contínuo e a dificuldade, né, de transformar essa capacidade toda técnica que vocês até tenho certeza que vocês devem estar aí, alguns de vocês com o portal da Microsoft aberto do Defender, olhando seu licenciamento. Se não estão fazendo, analisem. Olhem o licenciamento que vocês têm, olhem as possibilidades que vocês possuem, né? E aqui justamente onde nós da Processor a gente se posiciona, né? Um parceiro especializado, focado em cybersecurity também, para poder ajudar vocês não somente em implementar tecnologia. Esse, como eu disse, é o início, né? É o primeiro passo que a gente tem que dar. Olhar para dentro do ambiente de vocês, entender o que vocês possuem, não somente Microsoft, olhar para um todo. A gente tem pego muitos clientes que têm sobreposição de ferramental. Tá? Às vezes o cara tem uma licença aqui, como exemplo, Business Premium, que já tem Defender for Business, mas está pagando por um Sophos, está pagando pelo Bit Defender e não entrega nem 10% do que a Microsoft aqui entrega. Então eu tenho dois custos, né? De novo, por falta de conhecimento, por falta de entendimento de arquitetura e também pelo que eu falei lá no início. Bah, venha lá um pentest, bom, teu endpoint está exposto. Vai lá e contrata um anti-malware. Às vezes não tem nem EDR, está bloqueando malware por assinatura. Então tem mais isso ainda. Então o nosso papel aqui é ajudar o cliente a transformar tudo isso que vocês têm de tecnologia, né? E se não tiver, a gente inserir a tecnologia também, como a gente passou todos os slides anteriores aqui, mas transformar isso em governança, né? Em processo, com pessoas qualificadas, pensando em hardenização, em trazer visibilidade para vocês, priorização e também evoluir continuamente junto com vocês a postura de segurança do ambiente das empresas que vocês hoje estão. E aí, para a gente poder posicionar isso aqui que eu acabei de falar para vocês, nós temos o Secops Care 365, que ele é exatamente para preencher, para já ajudar nessa necessidade. Porque depois que a gente tem a tecnologia disponível, o desafio começa em tudo aquilo que eu falei para vocês. Né? Em operação, em hardenização, em manter, em suportar, em operar também. Então, aqui muitas empresas elas acabam ficando sozinhas. Né? Pensem, às vezes a gente tem tudo isso, né? Não temos as pessoas dentro de casa qualificada, não tem o menor conhecimento de como fazer, a gente está pagando por aquilo, por um ferramental muitas vezes robustos, né? E a gente não tem isso, não está sendo usado. Né? A gente pega clientes, às vezes, que tem até, vamos pegar um licenciamento um pouco mais amplo aqui, E5, pegamos agora, recentemente, o cliente tinha mais de 15 E5 no seu ambiente, pagando por aquilo há mais de 2 anos, sequer estava atachado a um usuário. Então, imagina, estou pagando por um licenciamento super caro, estou usando absolutamente nada daquilo que ele pode me proporcionar. Então, justamente aqui onde a gente entra com esse serviço, que é para apoiar o cliente nessa evolução contínua de segurança, pensando aqui, primeiramente, em Microsoft, com o nosso atendimento especializado, né, focado para esse ecossistema de cybersecurity em Microsoft. Então, o SecOps Care, ele é um suporte, de fato, especializado, pensado nisso que eu comentei com vocês, em melhoria contínua, em suportar o ambiente de vocês, em incidente, em dúvidas, problemas, requisições, enfim, como um todo em cima de segurança para 365, e principalmente na hardenização e na evolução contínua do ambiente de vocês. Então, nosso foco aqui não é somente resolver um incidente pontual. Se precisar resolver um incidente, a gente vai estar ali, vamos resolver. Mas o nosso ponto aqui é trabalhar em cima de tudo que eu disse anteriormente. Prevenção, proteção, pensar arquitetura, como que a gente vai de fato poder apoiá-los para construir e para que vocês possam utilizar de fato tudo aquilo que vocês estão hoje pagando por hipótese aqui num licenciamento que muitas vezes não estão sendo utilizados, né? Então, gosto bastante de dizer uma distinção super importante, tá? Esse serviço ele não é um SOC, ele não é um MDR. O foco é em sustentar, né, de fato, ajudar vocês numa linha evolutiva de segurança para que a gente possa depois, e nós temos outros demais serviços também focado, né, na parte de monitoramento, de resposta a incidente, como um todo, não somente em 365, né? 365 não é o todo do ambiente de vocês, tenho total certeza disso. Mas posso também afirmar que, se não é, poderia ser uma grande parte importante de proteção, né, de plataforma de segurança para vocês hoje proteger o ambiente de vocês. Então, na nossa jornada de valor, gente, nossa abordagem aqui, ela não eu não estou aqui para tentar vender tecnologia a mais para vocês. Né? A gente está aqui para provocar vocês a dizer o que vocês já possuem,
quais são os riscos que vocês hoje têm dentro do ambiente que importa de fato, né? Quais são as capacidades que hoje vocês têm que estar subutilizadas e onde existe a maior oportunidade de evolução. Então, eu preciso ajudá-los a adotar o que vocês já têm, né? Entender as principais dores, os problemas de negócio que vocês hoje possuem dentro de operação em cibersegurança e ajudá-los a evoluir. Vamos ter demais tecnologias? Evidente que vamos ter mais tecnologias, né? Se preciso for, vamos ter. Mas a nossa grande lógica aqui é como está o ambiente de vocês? Executar um assessment de segurança baseado em Zero Trust no ambiente de 365 de vocês e trazer uma apresentação executiva. Como vocês estão hoje posicionados frente ao que vocês possuem, como está implementado, o que está subutilizado e o que está implementado e poderia ser diferente ou principalmente baseado em melhores práticas, né? Que é o que hoje a gente tem aqui como principal drive, é trabalhar em cima de principais frameworks como Zero Trust, Sysbenchmark, NIST, quando adequado for para uma organização, né? E Syscontrols são os principais frameworks que a gente trabalha e somos especializados. Então, para fechar esse slide aqui, muitas empresas têm tecnologia, um monte do que eu já falei aqui anteriormente, mas não tem não tem conhecimento para operar a ferramenta e para trazer, de fato, clareza da utilização de como que a gente consegue pensar a arquitetura por design, a arquitetura segura para o ambiente de vocês. E é justamente aqui que essa jornada precisa acontecer de uma forma progressiva. Então, dentro deste nosso serviço, a gente tem 3 grandes níveis. Então, muitas empresas, elas precisam começar no básico. Eu preciso ter visão, eu preciso estruturar política de acesso condicional, MFA para o meu usuário, olhar para a identidade, começar a caracterizar e melhorar a postura de segurança da minha organização. Mas a gente tem outras empresas também que estão no estágio muito mais avançado e precisam evoluir mais rápido em governança, integração, transformar isso numa rotina cada vez mais operacional. Então, a ideia não é que a gente tenha que ter um modelo único, muito pelo contrário. É permitir que o cliente vá evoluindo conforme ele evolui a nível de maturidade de segurança junto com a gente. Então, se hoje tu começa no Start, tu pode pular para o Grow, tu pode pular para o Scale, ou seja, tem níveis aqui de serviços, horas de consultorias maiores, quantidade de chamadas maiores, acesso a especialistas diferentes. Então, no final aqui vou deixar para vocês também o link do nosso site que tem todo esse detalhamento, tá? Não vou me aprofundar aqui em todos os detalhes técnicos de cada um, mas a lógica é essa, é possibilitar para que o nosso cliente possa olhar para isso e sim identificar onde eu estou, né? O que eu preciso nesse momento, como a Processor me ajuda. E aí, ajudamos por 30, 40, 50 dias no primeiro plano. Opa, legal, quero pular para o Grow porque eu quero ter acesso a outras coisas. Não tem problema nenhum. E assim, para dentro do Scale, a mesma lógica, tá? Então, a nossa lógica aqui é que vocês possam ter o acompanhamento, né, da maturidade de vocês junto com o nosso suporte, junto com o nosso apoio, para que nós possamos ir crescendo juntos, tá? Nunca de forma separada. E aí, gente, com muito orgulho a gente traz, né, a Microsoft recentemente verticalizou bastante as especializações, então não basta somente dizer que sabe, tem que comprovar que sabe. Então hoje 2 grandes pilares centrais do que a gente falou aqui se tornaram os principais vetores, né, de segurança moderna, que é a identidade de dados. Então, porque o principal alvo do atacante, como eu disse, passou a ser a identidade, e o principal ativo da organização hoje passou a ser o dado. Então, quando a gente fala sobre as nossas especializações da Microsoft, a gente está falando justamente desses principais 2 domínios, né, que é IAM e Data Security. Então, isso reforça para a gente muito a forma como a gente está posicionado no mercado e como a gente estrutura a nossa atuação. Não apenas olhando para a tecnologia de forma isolada, mas conectando, né, nossa expertise, nosso know-how aqui técnico com pessoas, com consultores, com arquitetos de cibersegurança hoje focado para poder ajudá-los a proteger, né, de identidade a parte de dados do ambiente de vocês. E aí, deixo aqui para vocês, de fato, né, essa pergunta, esse convite, né? Vamos avançar, vamos olhar para os riscos que o ambiente de vocês hoje possui, vamos executar um assessment Zero Trust no ambiente de vocês. Deixo aqui o convite, a gente não combinou isso, mas eu vou deixar aqui um convite para quem tiver o interesse da gente executar um assessment de segurança Zero Trust em cima de 365 apenas, tá? Sem custo para vocês. A gente propõe isso aqui, propõe isso agora para vocês, porque o nosso viés, gente, é poder ajudar os nossos clientes a abrir os olhos, abrir a mente. Não sei quantos clientes eu falei na semana passada, no mês passado, essa semana, nos procuram para dizer, cara, eu preciso implementar tal coisa. Cara, tu já tem.
né? Muitas vezes tu já tem, a gente te ajuda a te mostrar onde está, quais são os benefícios de correlacionar isso, né? Ou seja, como que a gente adequa para poder montar para vocês uma base de segurança e demonstrar como que vocês vão evoluir ao longo do tempo. Segurança não se faz em uma semana, um mês, 5 meses, 6 meses, se fazem por muito mais tempo, gente. A gente tem total ciência disso, né? Então, trazer para vocês quais são os controles que vocês hoje têm a nível de 365 que está disponível, vocês não usam. Quais são as capacidades que vocês estão deixando de usar porque estão pagando uma outra ferramenta, estão tendo 2, 3 custos dobrados. A gente vê, às vezes, cliente que tem produção de endpoint em uma ferramenta, Web Content Filter em outra, EDR em outra. Gente, não. Aqui é a resposta, né? Aqui está a resposta. E a resposta é a tech mais a gente. Não basta você só ter o licenciamento. Você precisa de um parceiro que vai ter qualificação, vai ter visão de mercado, vai ter melhores práticas, e a gente é a resposta. Secops quer aqui 365 é a resposta, é o nosso serviço da Processor para poder ajudar vocês a identificar, analisar e tomar ações para o ambiente de vocês estar cada vez mais seguro, de forma resiliente. Vocês nunca vão ouvir a Processor falando sobre, eu garanto segurança, eu asseguro segurança. Não, a gente promove segurança. Segurança é algo que a gente não pode garantir nada nunca. A gente tem que trabalhar constantemente para poder ter a maior segurança de que o que a gente está fazendo faz sentido para que a gente tenha uma proteção e um ambiente cada vez mais resiliente. Certo, gente? Bom, obrigado pelo tempo de vocês aqui.